Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, estamos refletindo aqui com Maria João de Deus neste excelente livro Cartas de uma Morta. Se você ainda não adquiriu este livro, você não deve deixar de ler este livro para a sua maior elucidação espiritual, numa linguagem simples, de fácil compreensão. Ela estava conversando com um mentor espiritual e ela perguntou ao mentor espiritual qual seria a causa daquela situação, daquele sofrimento que ela estava observando em muitos espíritos, do outro lado da vida. E ele, prosseguindo com a resposta, disse: a inveja, a avareza, a ambição, o sensualismo campeiam livremente. Todos os seres que aqui se amontoam desvairadamente podem descer até os lugares onde anteriormente viveram apegados. Então vejamos, existe, após a desencarnação, uma região espiritual, uma dimensão espiritual, um plano espiritual, um subplano, por assim dizer, muito próximo da Terra. Né? Como diz Dr. Inácio, os homens às vezes não sabem, mas eles são vizinhos de parede. Nós e os desencarnados somos vizinhos de parede, não é? Nós estamos aqui, os encarnados, e muitos espíritos são nossos vizinhos. Esses espíritos, em maioria, que são nossos vizinhos de parede, não é? Como o povo dizia antigamente, né? Parede e meia, não é? Parede e meia, não é? Esses espíritos são aqueles que deixaram o corpo, mas ainda vivem apegados. Eles não têm coragem para enfrentar o mundo espiritual. Eles não se prepararam, eles não se conscientizaram, não se adequaram para a vida espiritual. Mentalmente eles não se adequaram para a vida do outro lado da vida. Então nos diz aqui o benfeitor que esses espíritos, eles podem desvairadamente descer até os lugares onde anteriormente viveram. E eles estão aqui em nosso meio. Estão em nosso meio. Muitos deles são nossos familiares, amigos, são nossos conhecidos, que não alcançaram maior lucidez após a desencarnação, e muitos deles vivem como nossos comensais. Olha, todos nós somos médiuns, muitos deles se colam a nós e nos acompanham. Como André Luiz, por exemplo, ele mostra isso naquele livro, não sei se você já leu, você que está aí nos acompanhando, Sexo e Destino, de André Luiz. A psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Uma psicografia em parceria, um livro extraordinário, publicado pela Federação Espírita Brasileira, Sexo e Destino, de André Luiz. Então, André Luiz lá mostra o problema do vampirismo, da obsessão, da subjugação, a questão da simbiose mental, como determinados espíritos estão colados a nós como uma planta que parasita a outra. Um vegetal que se enrodilha, uma planta parasita que se envolve no tronco daquela outra árvore e vai crescendo às custas dela. Alimenta-se às custas dela, não é? Alimenta-se às custas dela, extrai os elementos do solo às custas dela, alteia-se
eleva-se às custas dela e acaba por sufocar aquela planta, não é? Não sufoca de imediato porque precisa daquela planta. Porque se sufocar aquela planta de imediato, ela também morre. Mas esse problema do vampirismo, ele pode ser observado até mesmo no reino vegetal. Não é? Algumas plantas vivendo às custas de outras, extraindo delas aquilo de que necessitam para viver, e muitas delas acabam por abraçar toda a planta original. É uma espécie de enxertia, não é? Tem a enxertia benéfica? Tem. A mediunidade exercida com Jesus é uma enxertia psíquica benéfica, mas a obsessão é uma enxertia patológica. A obsessão é uma enxertia psíquica patológica, como nos ensina o nosso caro Dr. Odilon Fernandes. Então nos diz aqui, Dona Maria João de Deus, que esses espíritos, não é, que perderam o corpo, mas não se encontram em estado de lucidez do outro lado da vida, principalmente esses que não procuram um caminho, eles ficam apegados, não é? Com os seus vícios, com os seus prazeres, com os seus anseios, com os seus objetivos infelizes, não é? E eles frequentam os mesmos ambientes, frequentam os bares, frequentam, vamos dizer assim, as casas, frequentam as casas de comércio, as casas bancárias, as ruas, estão pelas ruas. Então isto é uma coisa muito interessante sobre a qual nós precisamos pensar. Porque quando a gente fala em mundo espiritual, a gente pensa assim, não, o espírito desencarnou, foi para o outro lado da vida, pronto, está para lá. Não é? Não, ele está para lá, não tem nada mais a ver aqui. Não tem. Muitos deles continuam ligados aos seus familiares e muitas vezes levam algum tempo para se desvincularem psiquicamente. Alguns demoram dias, outros meses, outros muitos anos. Ficam no ambiente familiar, não é? Ali, como se estivessem ainda encarnados. E Maria João de Deus prossegue aqui com a palavra do instrutor espiritual. Não souberam vibrar com os ideais da alma e não quiseram abandonar as ilusões de seus dias terrenos. Não se prepararam. Quando nós não nos preparamos para a vida do outro lado da vida, muitos de nós temos medo. É como alguém que vai enfrentar o oceano, por exemplo. Se ele não se prepara para navegar, ele tem medo. Ele tem que se preparar para navegar, porque ele vai enfrentar o oceano, o desconhecido, não é? Então nós vamos voltar logo em seguida no terceiro bloco. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.